Harvard e NASA alertam. 3E. Atlas pode atingir Marte. Os dados são terríveis. No início de setembro, uma equipe de astrônomos de Harvard fez uma descoberta que rapidamente se tornou manchete nos principais centros de pesquisa espacial do mundo. Um objeto interestelar, batizado provisoriamente de 3I, Atlas, havia sido detectado se aproximando do Sistema Solar em uma trajetória altamente incomum. A primeira observação não parecia preocupante. Corpos celestes desconhecidos surgiam constantemente. Porém, análises mais profundas mostraram algo extraordinário e assustador. O 3I, Atlas, não seguia as leis de movimento típicas de cometas ou asteroides. Seu deslocamento sugeria aceleração própria, algo que os cientistas não conseguiam explicar, com base em forças gravitacionais conhecidas. Além disso, o objeto apresentava reflexividade incomum, alternando entre superfícies extremamente brilhantes e regiões quase invisíveis à luz telescópica. O comportamento do 3I Atlas logo chamou a atenção da NASA, que rapidamente mobilizou sua equipe de análise de objetos próximos da Terra NEO, na sigla em inglês. Enquanto o mundo ainda dormia, uma reunião de emergência foi convocada em Cambridge. Na sala de conferências de Harvard, telas exibiam gráficos, cálculos de órbita e imagens do objeto captadas por telescópios avançados. Entre os pesquisadores, o silêncio era pesado. Todos sabiam que algo incomum estava acontecendo. Se os cálculos estiverem corretos, o 3I Atlas não apenas cruzará a órbita de Marte, mas poderá colidir com ele nos próximos meses, disse Dr. Eleanor Fisher, especialista em astrofísica de Harvard, com a voz firme, mas carregada de tensão. A notícia caiu como um raio sobre os presentes. Marte, planeta que atualmente abrigava várias missões robóticas e planos futuros de colonização humana, estava em risco. Na NASA, uma equipe paralela iniciou simulações detalhadas do impacto potencial. Os resultados eram alarmantes. A energia liberada por uma colisão seria milhares de vezes maior que qualquer impacto registrado na história humana, capaz de alterar drasticamente a superfície marciana. Cientistas calculavam que crateras gigantescas poderiam se formar, ejetando toneladas de poeira que poderiam afetar futuras missões. Mas algo mais perturbava os especialistas. O objeto não parecia simplesmente natural. Durante dias, dados de telescópios e radares foram analisados. Observações infravermelhas indicavam que 3I Atlas emitia padrões de radiação não convencionais. Não havia sinais de vida, é claro, mas sua composição química não correspondia a nenhum asteroide conhecido. Alguns pesquisadores começaram a se perguntar se o corpo não seria algum tipo de artefato artificial interestelar, talvez um vestígio de civilizações avançadas além do sistema solar. Enquanto isso, a notícia vazou para alguns veículos especializados em astronomia. Blogs e canais de ciência começaram a especular sobre a chegada de 3I, mas sem dados completos, o público geral ainda estava alheio ao perigo iminente. A tensão aumentou quando a NASA decidiu divulgar imagens preliminares do objeto, revelando uma forma irregular, com pontas e saliências, que lançavam sombras estranhas sob a luz solar. A mídia rapidamente reagiu. Manchetes sensacionais se espalharam pelo mundo, alertando sobre a possibilidade de um evento sem precedentes. No Observatório de Arecibo, mesmo com seu funcionamento limitado após os últimos anos de dificuldades técnicas, engenheiros conseguiram captar ondas de rádio refletidas pelo objeto. A equipe ficou chocada. Havia sinais de oscilação rítmica, padrões que não poderiam ser explicados por rotação natural. Era como se o 3I Atlas tivesse algum tipo de sistema interno, embora completamente diferente de qualquer tecnologia humana. Enquanto a comunidade científica se dividia entre cautela e pânico silencioso. Em Marte, os robôs exploradores continuavam suas rotinas normais, alheios ao perigo que se aproximava. O Perseverance captava imagens da superfície, transmitindo dados valiosos sobre a geologia marciana, enquanto o Curiosity analisava a composição do solo.
Mas os algoritmos de rastreamento começaram a exibir variações incomuns na gravidade local. Provavelmente efeitos sutis do corpo em aproximação. Dentro da NA, essas reuniões de alto nível foram convocadas para discutir protocolos de emergência. Caso o impacto ocorresse, missões futuras teriam que ser reavaliadas, e toda a colonização planejada para Marte estaria em risco. Precisamos ter planos de contingência, mesmo que a probabilidade seja baixa, disse o diretor do JPL, a voz grave ecoando pela sala de comando. Entre cientistas e engenheiros, havia uma mistura de fascínio e medo. A história estava prestes a ser escrita diante de seus olhos. Enquanto os dias se passavam, Harvard divulgou relatórios técnicos detalhados sobre o 3I Atlas. Observações precisas mostraram que o objeto estava acelerando lentamente, e sua trajetória poderia ser alterada por forças desconhecidas. Era como se estivesse tomando decisões, de certa forma, uma ideia que parecia absurda para a maioria dos físicos, mas que não podia ser completamente descartada. A comunidade internacional começou a debater medidas para lidar com a situação. Algumas nações propuseram enviar sondas interceptadoras para estudar ou desviar o objeto. Outras defendiam monitoramento remoto, argumentando que interferir em um corpo interestelar desconhecido poderia trazer riscos ainda maiores. Debate acalorado eclodiu em conferências científicas, enquanto o mundo observava, ansioso por informações confiáveis. No ápice da tensão, imagens mais detalhadas do 3 e Atlas foram divulgadas. A superfície parecia composta por camadas irregulares, com rachaduras e áreas refletivas metálicas. Alguns especialistas acreditavam que o objeto poderia conter gelo. Outros apontavam para minerais exóticos, mas ninguém podia confirmar a origem ou a natureza exata do corpo. Cientistas começaram a usar inteligência artificial para simular cenários de impacto. Modelos mostravam que, mesmo que o 3 e Atlas atingisse apenas a atmosfera marciana de forma tangencial, a liberação de energia seria suficiente para alterar o clima local, espalhar poeira e causar mudanças significativas na topografia. Missões planejadas para mineração e pesquisa de vida microbiana poderiam ser comprometidas. Nquant. Isso teorias alternativas começaram a surgir em fóruns de ciência e redes sociais. Alguns sugeriam que o 3 e Atlas poderia ser uma sonda alienígena enviada para observar ou testar a humanidade. Outros, mais céticos, afirmavam que tudo não passava de uma coincidência astronômica. A NASA e Harvard mantinham silêncio rigoroso sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Mas os padrões de aceleração do objeto continuavam a intrigar os especialistas. Com o passar das semanas, o 3 e Atlas se aproximava cada vez mais de Marte. As simulações indicavam que o ponto de maior risco seria em poucos meses. Cientistas preparavam transmissões públicas para alertar sobre o impacto potencial, enquanto equipes de engenharia desenvolviam planos de emergência para proteger futuras missões. A atmosfera de suspense pairava sobre a comunidade científica global. Ninguém sabia ao certo se o impacto ocorreria, mas todos sabiam que não podiam ignorar os dados. Em um laboratório secreto de Harvard, Dr. Fisher e sua equipe realizavam cálculos finais. Cada variável, cada força gravitacional de planetas próximos, cada interação com partículas espaciais era considerada. A tensão era quase palpável. E então, um detalhe passou despercebido por semanas. Pequenas oscilações na trajetória do 3 e Atlas indicavam que ele poderia não apenas atingir Marte, mas alterar levemente sua órbita. Uma colisão com consequências inesperadas poderia estar se aproximando. O mundo assistia, dividido entre fascínio e medo. Cientistas, engenheiros e líderes internacionais se preparavam para o que poderia ser um dos eventos mais extraordinários do século. Marte, o planeta vermelho, estava prestes a receber um visitante inesperado do espaço profundo, e ninguém poderia prever o que aconteceria quando ele chegasse. No final, a história do 3-1 Atlas
se tornou um alerta sobre os limites do conhecimento humano. A ciência havia detectado um corpo interestelar viajando milhões de quilômetros, com comportamento enigmático e potencial destrutivo. Harvard e NASA haviam feito seu alerta. Os dados eram terríveis. E o futuro de Marte, pelo menos temporariamente, estava nas mãos do cosmos. E enquanto os telescópios continuavam a observar o objeto em silêncio, a humanidade era lembrada de que mesmo com todo o avanço tecnológico, ainda há mistérios que desafiam compreensão e que o universo guarda segredos que podem mudar para sempre a nossa visão do espaço.